O PSDB acertou quando criou o Plano Real e acabou com o fantasma da inflação. Mas agora o PSDB errou. O PSDB acertou quando criou e implantou o Bolsa Escola. Mas o PSDB errou. O PSDB acertou quando implantou os agentes de saúde e os medicamentos genéricos. Mas o PSDB errou. O PSDB acertou quando criou a Lei de Responsabilidade Fiscal para combater o uso errado do dinheiro público. Mas o PSDB errou. É hora de pensar no país. Quem pensa no Brasil tem que ter coragem para apontar tudo que está errado. Isso é crítica. Quem pensa no Brasil tem que ser capaz de avaliar e rever suas ações e posições. Isso é autocrítica. E tudo isso deve ser feito sem guerra, sem ódio e sem medo. Isso é política. Temos que lutar contra as demonstrações de ódio, de rancor, intolerância total. É chocante o que tem acontecido no Senado. Portanto, não lamentamos por um ou por outro. Lamentamos pela mensagem que os políticos acabam passando para o país. Não podemos difundir e espalhar este rancor imenso que vimos aqui nessa casa pelo país afora. Porque nós estaremos dando o pior exemplo que poderíamos dar ao Brasil. Porque não basta combater o que está errado. É preciso saber e defender o que é certo. É hora de pensar no Brasil. O PSDB sabe que é hora de assumir os seus erros. Acabamos aceitando como natural o fisiologismo, que é a troca de favores individuais e vantagens pessoais em detrimento da verdadeira necessidade do cidadão brasileiro. Temos que revisar nossos erros. Temos que nos conectar com as pessoas. Erramos cada vez que cedemos ao jogo da velha política. Mas se tem um erro que não vamos cometer, é de defender o indefensável. Porque tudo isso já passou da hora de mudar. E esse é o único caminho para construir um país mais ético, mais justo e mais confiante no seu futuro. É hora de pensar no país. O Brasil está atravessando uma grave crise política. Não é a primeira, mas é sem dúvida a pior da história da República. Os escândalos de corrupção revelados nos últimos governos abalaram a confiança do nosso povo. E não atingiu só as empresas e os políticos acusados. É a política toda que está sendo questionada. A crise de credibilidade é generalizada. Quem já não ouviu, postou ou falou aquela frase: político é tudo igual. A verdade é que o modelo político praticado desde o fim da ditadura está falido. Pode ter funcionado no passado, mas ficou antigo e ganhou muitos vícios. Desde o fim da ditadura, os brasileiros elegeram 4 presidentes pelo voto direto. 2 deles saíram por impeachment. Ou seja, metade dos presidentes eleitos não completou seus mandatos. Agora, depois do mensalão, depois do petrolão, temos mais um presidente enfrentando grandes dificuldades para governar e unir os brasileiros. Será que basta mudar de governante? Será que não está na hora de mudar a maneira como se governa? Há quase 30 anos, o PSDB nasceu pela necessidade de defender a democracia. Nasceu longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas. Queremos agora fazer o que diz nosso manifesto de fundação de 1988. Queremos convocar o povo brasileiro para prosseguir a luta pelas mudanças com energia redobrada através da via democrática e não do populismo personificado e do autoritarismo concentrados do poder de riqueza. A mudança que o Brasil precisa é a mudança que o PSDB defendeu em seu manifesto de criação em 1988. O parlamentarismo. Pois é, governos em crise, presidentes sem força para governar e sem apoio popular. Tudo isso está acontecendo agora, mas tudo isso já é muito antigo também. E onde está o problema? Nas pessoas apenas? Não existe salvador da pátria. O problema está no sistema, no chamado presidencialismo de coalizão.
O que no Brasil virou um presidencialismo de cooptação. O que é o presidencialismo de cooptação? Melhor traduzir, né? Presidencialismo de cooptação é quando um presidente tem que governar negociando individualmente com políticos ou com partidos que só querem vantagens pessoais e não pensam no país. Uma hora apoia, outra não. E quando apoia, cobra caro. Quer dizer que o parlamentarismo resolve tudo isso? Não, mas o parlamentarismo obriga com que todos eles tenham mais responsabilidades. Dessa forma, o governo não se contamina com aquele velho toma lá, dá cá. Então, nós não vamos mais votar para presidente? Vamos sim. Você vota sim no presidente e no primeiro-ministro. Quem defende o presidencialismo gosta de dizer que no parlamentarismo os eleitores não escolhem os governantes. Não é verdade. Você vota no presidente e no primeiro-ministro também. Para ser primeiro-ministro, é preciso formar maioria no parlamento. E os partidos desta maioria assumem previamente o compromisso de executar o programa de governo. Desta forma, não há balcão de negócios nem chantagem a cada votação. E sabe por quê? Vamos lá. No caso de uma crise política, ou por falta de apoio, de um grande problema econômico, ou corrupção, o presidente tem poder de dissolver todo o parlamento e convocar novas eleições. Aí, cai o governo do primeiro-ministro e saem os deputados também. Aí temos novas eleições. Ou todo mundo trabalha junto para o mesmo programa, ou todo mundo cai fora junto, porque ninguém ganha com a crise. É isso que faz toda a diferença. O parlamentarismo é o sistema de governo das democracias mais sólidas do mundo. Países como Alemanha, Suécia, Espanha, França, Portugal, Japão e Canadá são parlamentaristas. Quando estes países enfrentam crises políticas, o sistema mostra sua força e resolve. O Brasil está parado há quase 3 anos por conta de uma crise política que parece não ter fim. Cada dia é uma batalha, um novo impasse. No sistema parlamentarista, isso não estaria acontecendo. Um governo sem base de apoio no Congresso, sem condições de governar, é imediatamente destituído. Sem processo de impeachment, sem batalhas jurídicas, sem sacrificar o povo e sem minar as energias do país. A verdade é que o presidencialismo brasileiro, feito na base do acordo de ocasião, precisa mudar. E ele é como aquele carro velho que a gente insiste em trocar as peças antigas pelas novas, mas que mesmo assim nos deixa na mão. E é por isso que o PSDB está retomando a sua bandeira histórica do parlamentarismo. Defendemos também uma profunda reforma política que evite a multiplicação desordenada e imoral de partidos. Partidos sem propostas, sem ideal, sem programa. Partidos de aluguel que operam como balcão de negócios. Isso é errado. Temos também que diminuir os gastos com a máquina pública e os gastos com o poder legislativo. Tá na hora de mudar. Tá na hora de pensar no Brasil. É hora de pensar no país. Para o PSDB, a transformação do país já começou nas eleições de 2016, aí na sua cidade. A mudança já está acontecendo nas capitais como São Paulo, Maceió, Porto Alegre, Belém, Manaus, Teresina e Porto Velho. Além de todas as 803 cidades governadas pelo PSDB. Não é por acaso que o PSDB foi o partido que mais cresceu e teve a maior votação nas eleições de 2016. 17,6 milhões de votos. Nós, mulheres, somos fundamentais nesse momento de reconstrução do partido e do país. Em todos os países parlamentaristas existe uma forte representação das mulheres. Devemos estar atentas para a luta pelos nossos direitos e pelo direito dos nossos filhos terem uma vida melhor. É hora de pensar no país. O PSDB quer fazer isso com todos os brasileiros. Já definimos um calendário, em congressos, reuniões e discussões abertas com a população. A partir daí, construiremos um novo programa. Até dezembro, iniciaremos as eleições de renovação das executivas municipais, estaduais e nacional. Assim, teremos um partido renovado com as ideias vindas da base. Vivemos na era do compartilhar e o PSDB quer fazer isso com você. A renovação política que o PSDB pretende precisa de cada um que hoje está desiludido com os políticos. Queremos com você a conexão e compartilhamento de ideias e ideais para que juntos possamos decidir o que é melhor para o Brasil. Venha participar do PSDB pelo Facebook, Twitter, Instagram ou pessoalmente, participando dos nossos encontros, reuniões e convenções. PSDB. É hora de pensar no país.